Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em homenagem a você, mãe, cuidadora, no nosso projeto Jesus e as Crianças. Esta homenagem, a nossa equipe do nosso projeto Jesus e as Crianças está oferecendo a você, querida mãe, cuidadora, que recebeu de Deus uma missão maravilhosa, né? A responsabilidade de cuidar e de encaminhar o seu filho para a vida. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sempre com você e toda a sua família. Amém? E nós vamos fazer esse momento de homenagem breve para vocês. Nós vamos ter uma palavra especial que com certeza irá entrar no seu coração neste momento. E eu gostaria de deixar para você um poema chamado Depoimentos, que ele vai falar um pouquinho de uma experiência pessoal. Vocês, eu acho que vão se identificar um pouco. E gostaria de deixar também este poema, tá bom, em agradecimento pela vida da minha mãe, que foi para mim um exemplo de amor, de dedicação e também de superação. Depoimentos. Desde quando você nasceu, um raio de luz brilhou no meu ser. Você não foi um sonho, você é real e uma realidade para mim. Um plano do Senhor veio com você. Você mudou meu jeito de viver. Você mudou minhas noites de sono. Você mudou meu tempo. Mudou o tempo onde era somente eu. Meu filho, somos você e eu. Somos um pedaço de cada um, que Deus moldou para ser o mundo. A minha esperança de amor se encarnou em você. E agradeço a Deus como um filho do seu Filho amado Jesus, que pensou num ato de amor muito maior, para que este elo de amor perfeito, você e eu, meu filho, pudéssemos viver uma vida de eternidade. Mãe, você é a minha esperança. Você é a minha alegria em pessoa. Amor e dedicação por mim foi o seu nome. Um plano do Senhor trouxe você para mim. Lembro da sua felicidade nas apresentações. Lembro dos choros, das cartas e das canções, dos desenhos rabiscados, aquilo que foi o melhor presente dado por mim para você. Você muda o meu tempo de viver. Você cuida nas noites que eu não durmo e faz bem para mim. Quando era somente um vazio em mim, você orou por meus sonhos. Você apoia meus planos. Deus me criou para ser este cidadão do mundo, mas quem me moldou para este mundo foi você, minha mãe. Para que este elo de amor perfeito, você e eu, mãe, possamos viver uma vida de eternidade. Amém? Que Deus possa ficar com você esta mensagem. E neste momento eu vou dar a oportunidade para a nossa irmã Marcilene, que vai dar para você uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Fique com Deus, que Deus abençoe você, mãe, você cuidadora, e a você, criança, um forte abraço. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Nós do Projeto Jesus e as Crianças estamos preparando essa homenagem para vocês do Dia das Mães. É domingo, 9 de maio, é o Dia das Mães e nós queremos homenagear vocês. E como nós sempre fazemos, essa homenagem não poderia ser feita sem nós refletirmos na palavra do Senhor. Tá? Hoje, 9 de maio, é um dia especial, é o Dia das Mães. É aquele dia dedicado e escolhido para nós sermos homenageadas, para que os nossos filhos demonstrem todo carinho por nós. Amados, eu quero dizer para vocês que nós somos muito privilegiadas por sermos mães, por Deus Ele ter nos capacitado, nós podemos gerar uma vida dentro de nós e o Senhor nos dá a força, a sabedoria
né, e toda a dedicação para nós criarmos os nossos filhos. E eu quero agora refletir com vocês na palavra do Senhor. Eu escolhi o texto de 1 Samuel, é um texto bem conhecido, um texto lindo da palavra do Senhor, onde nos mostra o exemplo de uma mãe fiel, uma mãe serva do Senhor, uma mãe dedicada. Você já deve ter ouvido falar da história de Ana e da história do pequeno Samuel, né, que é o seu filho, os personagens bíblicos que nós vamos aprender aqui, tá bom, nesse momento. E eu quero compartilhar alguns versículos de 1 Samuel, capítulo 1. Tá? Lá no texto de 1 Samuel, capítulo 1, lá no versículo 2, na parte B, a palavra do Senhor diz assim: porém Ana não tinha filhos. Aí o versículo 11 vai nos dizer o seguinte: e Ana fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida, e ele nunca cortará o cabelo. Então a história nos conta, a história bíblica, que Ana era casada com um homem chamado Elcana. Ela não podia ter filhos. O texto bíblico é bem claro. E eu creio que ela já tinha ido atrás de vários recursos, atrás de médicos, talvez de remédios da época, desejando engravidar, sentindo grande desejo de ser mãe, de ter um filho nos seus braços. Mas ela recorreu ao Senhor. E o texto bíblico diz que ela faz uma promessa: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo que vou dedicar ele ao Senhor todos os dias da vida dele. E o versículo 17 mais à frente diz assim: então Eli disse, vai em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Ana orou bem baixinho, conversando com o Senhor e pedindo aquilo que estava no coração dela. Eu fico imaginando o tamanho desejo de Ana de ser mãe, como tantas mulheres, né, como eu, como você, que tínhamos esse sonho de ser mãe. Você que é mãe biológica, você que é mãe do coração, né? Todas nós que temos esse instinto, esse desejo de sermos mãe. Eu imagino que era o mesmo de Ana. Ela queria ter um filho nos seus braços, né? Um filho, a bênção do Senhor. E o texto diz que quando ela ora, o sacerdote ali estava observando ali ela de longe. Ele diz: minha filha, vá em paz, e que Deus realize aquilo que você pediu para ele. E lá no versículo 20 a gente já vê, né? Olha, Ana ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e disse: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Aqui nós já vemos o Senhor respondendo à oração de Ana. Ela engravidou e nasceu o pequeno Samuel, né, amados? Que bênção. Aí lá no versículo 22, Ana diz assim: Ana, porém, não foi, e ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá por toda a vida. Então Ana estava se preparando para cumprir a promessa que ela tinha feito para Deus. Se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor, e ele vai trabalhar na obra do Senhor, no templo do Senhor. Lá no versículo 24 diz assim: e depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló, levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. O texto continua nos mostrando Ana cumprindo, né, aquilo que ela tinha dito ao Senhor. E o versículo 27 e 28 diz assim: eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. E eles então foram adorar a Deus ali. Amada, que palavra linda, a palavra do Senhor, que nós podemos aprender com Ana. Ana pediu esse filho ao Senhor. Talvez essa seja a sua realidade também, a de Ana. Talvez você tenha passado por algo difícil até você engravidar, e você pediu a Deus e Deus abençoou. E quando nós somos abençoadas como mãe, e nós recebemos os nossos filhos do Senhor, amados, nós temos uma grande responsabilidade nas nossas mãos. Hoje nós comemoramos o nosso dia, mas se nós fôssemos hoje sentar e pensar, todas as bênçãos que os nossos filhos trazem para nós, mas também grandes responsabilidades.
dadas da parte de Deus para nós, para com os nossos filhos. E eu quero destacar só 3 agora aqui com vocês. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Ana é a importância de apresentarmos os nossos filhos a Deus. A gente viu que quando Samuelzinho nasceu, Ana apresentou ele para Deus. Está aqui, Deus, Samuel, o filho que o Senhor me prometeu. Enquanto ele viver, ele vai ser dedicado ao Senhor, ele vai trabalhar para o Senhor. Amadas, eu fico imaginando a minha alegria, a sua alegria, de vermos os nossos filhos servindo a Deus, obedecendo a Deus, tendo uma vida que agrada a Deus, andando nos caminhos do Senhor, fazendo coisas boas, fazendo coisas corretas. Eu fico imaginando a alegria de Ana. Então, Ana, ela entendeu essa importância da gente apresentar os nossos filhos a Deus. Então, você, mãe, precisa apresentar o seu filho a Deus, dedicar ele a Deus, falar que eles são bênção do Senhor para a sua vida, porque os nossos filhos são bênção do Senhor para as nossas vidas. Então você precisa saber dessa importância de apresentar os seus filhos para Deus, tá bom? Então nós aprendemos isso com Ana. A segunda coisa que nós aprendemos com Ana é a importância de apresentar Deus para os nossos filhos. Então, primeiro nós apresentamos os nossos filhos para Deus, mas nós precisamos também apresentar Deus para eles, mostrar para eles quem é Deus, mostrar para eles o amor de Deus na vida deles, na nossa vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, dedicar os nossos filhos, apresentando Deus para eles. E você, mãe, tem apresentado Deus para o seu filho? Então isso é nossa responsabilidade como mãe. Então Ana, ela vai nos ensinar isso no texto bíblico que a gente vê. Eu fico imaginando Samuelzinho antes de ser desmamado e ser levado para o templo, Ana ensinando, Ana falando para ele: olha, meu filho, eu lhe dediquei ao Senhor, você é bênção do Senhor, você agora vai morar lá no templo, tudo que você fizer vai ser para a glória do Senhor. E eu fico imaginando a alegria, o orgulho dessa mãe de ver o filho trilhando pelo bom caminho. Eu sei que esse é o seu desejo, é o nosso desejo como mãe, ver os nossos filhos trilhando pelos caminhos bons. E outra coisa também que nós aprendemos com Ana é que ela servia a Deus. Então, para nós podermos ensinar os nossos filhos, nós também precisamos servir a Deus. Amada, e essa palavra fica aqui para você, para que você seja exemplo para o seu filho. Bom exemplo. Ana foi um bom exemplo para Samuel. Ela servia a Deus, obedecia a Deus, era uma mãe que orava, uma mãe que estava aos pés do Senhor, buscando a Deus pelo seu filho. Aí a Bíblia diz que depois de Samuel ela ainda teve outros filhos. Então isso nós aprendemos com Ana. E outra coisa importante, são os frutos que Ana colheu, dessa dedicação a Samuel, a Deus, e dela ter apresentado Deus para Samuel e dela ser uma serva obediente. Ela colheu os frutos. Samuel, a Bíblia conta a sua infância aqui, depois vem para a sua fase adulta, fala da sua velhice até a sua morte. Samuel foi um homem de Deus, um homem que trilhou por bons caminhos, por caminhos certos. O texto vai dizer que ele morreu obedecendo a Deus. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi juiz, ele serviu a Deus a sua vida toda, enquanto ele viveu na terra. Então, amadas, que hoje, no nosso dia, no Dia das Mães, a gente possa refletir todas essas bênçãos de Deus para a nossa vida, que nós possamos pedir ao Senhor, que nós sejamos mães dedicadas, servas do Senhor, que nós como mães possamos ser bons exemplos para os nossos filhos, ensinando, dedicando, sendo sábias, buscando essa sabedoria em Deus. Então, nesse dia tão especial, eu deixo essa palavra do Senhor para o seu coração e oro ao Senhor, amada, que você procure seguir o exemplo de Ana, que tem muito para nos ensinar. E que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a sua vida, abençoe a vida dos seus filhos, abençoe a vida da sua família. E antes de encerrar, eu quero encerrar orando, pedindo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pedindo a Deus que nós sejamos essas mães, sábias, dedicadas, servas do Senhor, que estejamos apresentando os nossos filhos a Deus, para que os nossos filhos estejam trilhando por bons caminhos
na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, até quando o Senhor quiser levá-los. Então vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada mãe. Cada uma nesse momento que está aqui, meu Deus, compartilhando comigo desse momento. Eu oro ao Senhor que abençoe a vida de cada uma como mãe, como esposa, como mulher. Que o Senhor Deus esteja, Senhor Deus, dando sabedoria. Que essa palavra que nós ouvimos agora do Senhor venha de encontro aos nossos corações. Tenhamos esse desejo no nosso coração, Pai, de te servir, de ensinar os caminhos do Senhor aos nossos filhos. Pai, guarda cada mãe, guarda cada filho e guarda cada família, meu Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amadas, amém. E que o Senhor esteja dando um bom dia para vocês, um abençoado Dia das Mães, cheio das bênçãos do Senhor. Fiquem com Deus.